subtópico de número 3, do capítulo de número 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Então, embora que o Senhor Jesus fosse dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original. Ou seja, ele não tinha tendência ao pecado, ele não tinha a natureza pecaminosa, nem ao pecado experimental. Não experimentou ao pecado, não viveu pecando, não viveu na prática do pecado. Jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Então a diferença da humanidade de Cristo para a nossa é essa, porque todo ser humano já nasce com tendência ao pecado, já nasce com a natureza pecaminosa, mas Jesus, ele sempre foi diferente e permanece sendo diferente de nós, seres humanos. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, o autor da Epístola aos Hebreus escreveu porque nos convinha tal sumo sacerdote. E ele tinha as suas qualidades, as suas características: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Então, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Jesus era diferente dos demais seres humanos. Jesus é diferente de toda a humanidade. No falar, no agir, ele era perfeito. Ou seja, em tudo que ele fazia, em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele precisou fazer, todos os lugares que ele passou, todos os momentos da vida de Jesus na face desta terra. Ele foi perfeito, ele foi diferente, ele deixou um grande exemplo, um grande legado de um ser humano perfeito, de um homem perfeito, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, 100% homem, 100% Deus. Nem dolo ou engano achava-se em seus lábios. Então, Jesus nunca mentiu, jamais mentiu, não pode mentir. Ele é perfeito, ele é diferente. Nós, seres humanos, podemos falhar, podemos errar, podemos até falar coisas que não aconteceram, mas Jesus não. Ele é sempre verdadeiro, ele é sempre fiel. Ele é a própria verdade. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, o maior exemplo, o maior modelo, a maior referência que nós temos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Síntese do tópico de número 3. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós.
pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Vamos concluir? A nossa conclusão, ela diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Louvamos a Deus por mais uma lição, concluída a lição de número 12. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que venhamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos orar para que Deus venha intervir na situação a qual todo mundo está passando neste momento. Que Deus nos conceda um restante de domingo abençoado na sua santa e poderosa presença. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos.